Palestra de Joel Goldsmith. Emmanuel, Deus conosco. Tape 554A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Em nossa mensagem do caminho infinito, nunca tentamos demonstrar saúde para pessoa alguma, nem tentamos demonstrar suprimento para pessoa alguma, nem felicidade, nem moradia. Nossa única tarefa é demonstrar a realização da presença de Deus no centro de seu ser. E então, deixar que todas as coisas lhe sejam acrescentadas de acordo com a sabedoria divina. Porque Deus não é apenas onipresença, Deus é onisciência, aquele que tudo sabe. Portanto, Deus sabe que você tem necessidade dessas coisas. E é o seu grande prazer lhe dar o reino. Porém, você deve abrir a sua consciência para receber Deus. E então, todas as coisas lhe são acrescentadas. A lição que aprendemos na mensagem do caminho infinito, que faz com que essa mensagem seja uma mensagem diferente, é que aprendemos as palavras consciência e conscientemente. Deus é onipresença, porém isso não traz proveito algum para pessoa alguma, até que nos tornemos conscientes da presença de Deus, até que tenhamos uma percepção consciente da presença de Deus. Deus é onipresença. Mesmo nos lugares mais horríveis e nas mais terríveis circunstâncias do mundo, entretanto, Deus não lhe traz benefício algum até que a porta tenha sido aberta e você tenha admitido Deus conscientemente em sua experiência. Quando conscientemente você diz: entra, Senhor, deixa que o teu Espírito esteja sobre mim, Senhor. Que a tua graça esteja sempre comigo, Senhor. Emmanuel, Deus sempre conosco, aqui e agora, onipresença. Então você conscientemente trouxe Deus toda a sabedoria para a sua experiência e, portanto, não precisa dizer a Deus que precisa de uma cura física, ou mental, ou moral, ou financeira, ou de seus relacionamentos humanos. Porque Deus já é onisciência, aquele que tudo sabe. E é seu grande prazer ir adiante de você e fazer os caminhos tortuosos retos. Ser o seu pão, carne, vinho e água. Ser a ressurreição de sua experiência. Porém, somente à medida em que você conscientemente o deixa entrar. Somente à medida em que conscientemente habita nele e o deixa habitar em você, isso pode ser feito. Porque Deus somente entra na experiência humana através da consciência. Deus somente entra na experiência humana através da consciência. E se não trouxer Deus conscientemente para a sua experiência, você está deixando Deus do lado de fora da porta. Essa é a razão porque, a despeito, sim, eu sei que cada um de vocês, uma vez ou outra, já se perguntou:
Porque existe na Terra tanta desumanidade entre os homens? Escravidão, guerra, prostituição. Como essas coisas podem existir se existe um Deus? E lhes dou a resposta. Deus está operando somente onde Deus é percebido conscientemente. Até que você abra a porta na qual Deus está, a porta de sua consciência, e admita Deus, é como se Deus não existisse. Porém, a partir do momento em que abre a porta e me deixa entrar, e habita em mim, e me deixa habitar em você, em que vive, se move e tem o seu ser em Deus, e deixa Deus viver, se mover e ter o seu ser em você, desse momento em diante, você não está andando sozinho sobre a terra. Você tem a companhia divina e uma comunhão interior com o Espírito de Deus. E pode se voltar para dentro de si mesmo quando quiser e reconhecer Deus dentro de você. Emmanuel. E quando faz isso, esse próprio Espírito de Deus salta, se apresenta em sua vida. E todas as coisas lhe são acrescentadas, e segurança e proteção. Vocês lembram que as Escrituras dizem: Deus é uma rocha. Deus é a fundação. Deus é a fortaleza. Ela não diz que Deus proverá um abrigo à prova de bombas. Ela nem diz que você precisa de um abrigo à prova de bombas. Porque você pode viver em Deus e estar certo de que bombas não podem atingir Deus. Podem lançar todas as armas atômicas que quiserem. Elas nunca tocarão o ser de Deus. Nunca destruirão um átomo do ser de Deus. E se estiver vivendo e se movendo e tendo o seu ser em Deus, será intocável. E se Deus está vivendo em você, você é intocável, porque Deus é intocável. Deus é a fortaleza. Deus é o templo. Deus é a fundação, a rocha. A rocha irremovível sobre a qual me firmo e fico imóvel. E nem mesmo bombas, nem germes, nem depressões podem me mover, porque eu e meu Pai somos um. Quando eu tiver aberto a porta e deixado Deus entrar, você pode verdadeiramente dizer: eu e meu Pai somos um. E até mesmo vai ouvir uma voz lhe dizer: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Todo pão, carne, vinho e água. Eu sou a rocha, a fortaleza, a segurança, a proteção, a paz, a ressurreição, a saúde do teu corpo. Tudo que Deus é está disponível para mim em minha unidade com Deus. Como ser humano, sou um galho da árvore que foi cortado e secou e morreu. Todavia, nesse exato momento em que abro a porta e deixo Deus entrar, o Espírito de Deus, a presença de Deus, e compreendo. Agora eu posso dizer: Emmanuel, Deus conosco. Desse momento em diante, eu e meu Pai somos conscientemente um. E tudo que o Pai tem é meu. Todo amor de Deus. Nem mesmo a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus, uma vez que eu tenha aberto a minha consciência e deixado Deus entrar. Agora,
Eu e meu Pai somos conscientemente um. Sou conscientemente um com Deus. Eu vivo e me movo e tenho o meu ser em Deus. Deus, o Pai, habita em mim. Cristo, o Filho, habita em mim. Posso fazer todas as coisas através do Cristo que vive, habita em mim. Como esse Cristo habita em mim? Preciso ser um cristão para o Cristo habitar em mim? Não, porque a palavra hebraica para o Cristo é Messias e a palavra oriental para o Cristo é Krishna. Portanto, independentemente de minha religião, o Filho de Deus habita em mim. Porém, somente por uma razão. Eu abri a porta da minha consciência e permiti o Espírito de Deus, que é onipresença, entrar e assumir o comando da minha vida e ser o meu alimento e minha moradia, ser o meu templo, ser o meu esconderijo. A Bíblia diz: Tu és o meu esconderijo. Para onde poderei fugir do teu espírito? Eu vivo em ti e tu em mim. Porém, Paulo nos adverte a orar sem cessar. Estejamos certos de que da manhã até a noite e da noite até a manhã estejamos cantando esse hino de Emmanuel, Deus conosco, onipresença, Cristo em mim. Nunca acredite que pode pensar sobre Deus no domingo e ter Deus nos 7 dias da semana. Nunca acredite que pode pensar sobre Deus por um momento pela manhã e ter Deus durante todo o dia, porque a palavra secreta da vida é a palavra consciência. Essa é a palavra secreta da vida. Somente em minha consciência posso conhecer Deus. E somente quando conscientemente habito em Deus e deixo Deus habitar em mim, estou vivendo na onipresença. De outra forma, estou vivendo como o galho da árvore, que é cortado e deve secar. O filho pródigo se separou de Deus e por isso, apesar de Deus estar onipresente onde ele estava, isso não lhe trazia proveito algum. Porém, no momento em que o pródigo voltou seus olhos, seus pensamentos, de volta para a casa do pai, nesse momento o pai saiu correndo para recebê-lo. E a jornada até que fossem reunidos não foi longa. E então o hobby espiritual é restaurado, o anel espiritual é restaurado, a autoridade espiritual, a paz espiritual, a harmonia espiritual, tudo isso significa que o hobby branco é restaurado, mesmo que seus pecados sejam escarlates. Agora que abriu a sua consciência, e eu, o Cristo, estou permeando sua consciência, a purificação de sua alma, mente e corpo começou. Muitos são levados a acreditar que purificação é um processo humano, que o ser humano faz alguma coisa para purificar a si mesmo para Deus. Isso é totalmente impossível. Deus é o único purificador. Existe somente uma coisa que somos chamados a fazer para que possamos ser completamente purificados. E essa é justamente abrir nossas consciências e admitir a presença de Deus. Não alcançamos Deus
por dizimar ou sermos benevolentes. Mas, quando alcançamos a percepção consciente de Deus, nos tornamos benevolentes ou dizimistas. Não alcançamos Deus por nos tornarmos bons, mas, quando alcançamos Deus, nos tornamos bons. Você não deve ser bom para ter Deus. Tenha Deus e você se torna bom. Muitos acreditam que se simplesmente tivessem tempo para estudar mais ou orar mais, poderiam encontrar Deus. Porém, o oposto é verdade. Se você encontrar Deus, terá muito tempo para o estudo e oração. Muitos acreditam que se apenas pudessem ver ou ouvir melhor, teriam oportunidade de encontrar Deus. Porém, encontrar Deus é ver melhor e ouvir melhor. Não existem passos humanos levando a Deus, nem cerimônias, nem cultos, nem rituais. O único acesso a Deus é através de sua consciência. E você é aquele que deve abrir essa porta conscientemente e permitir que o Espírito de Deus, entre. Eu estou à porta e bato. E eu sou seu pão, carne, vinho e água. E estou simplesmente pedindo para entrar e ser o seu suprimento abundante. Eu sou a saúde de seu corpo, simplesmente pedindo para entrar e ser a sua saúde. Porém, você está buscando saúde em lugar de me buscar. Você está buscando suprimento em lugar de me buscar. Você está buscando a paz em lugar de me buscar. E você busca erroneamente. A Bíblia diz que se você ora e suas orações não são atendidas, você está orando erroneamente. Quantos anos você deve passar orando sem receber respostas para poder reconhecer que está orando erroneamente? Mas se está buscando saúde através da oração, se está buscando suprimento através da oração, se está buscando paz ou felicidade através da oração, está buscando erroneamente. Porém, se está buscando a mim, o Espírito de Deus em você, se está buscando a percepção consciente da onipresença do Filho de Deus em você, o Cristo interior, esteja certo de que a saúde e o suprimento e a companhia e a harmonia e a alegria e a segurança e a proteção são as coisas que lhe serão acrescentadas. Não se preocupe pela sua vida, pelo que haverá de comer ou de beber, ou se será ou não vestido. Busque somente o reino de Deus. E onde devo buscar o reino de Deus? Bem, o Mestre diz: o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus não está nos templos sagrados ou nas montanhas sagradas. O reino de Deus está dentro de você. Agora, em que outro lugar pode encontrar o reino de Deus, exceto dentro de si mesmo? E até onde sei, existem muitas formas de encontrar esse reino de Deus. Eu encontrei uma forma, a forma da meditação, a forma da contemplação, a forma de fechar os olhos e compreender que através de minha consciência eu tenho acesso a Deus, tenho acesso à infinidade de Deus. Preciso apenas fechar meus olhos
e a porta da consciência é aberta. E então a infinidade e a eternidade e a imortalidade e a graça divina e a paz divina e a proteção divina fluem através de mim. Tudo isso flui através de mim para você. Existe um mistério. Quando tiver aberto a porta de sua consciência para deixar Deus entrar, não é somente você quem é abençoado, mas agora o Espírito do Senhor Deus está sobre você. E você é ordenado a trazer conforto a todos que vêm à esfera de sua consciência. Você é ordenado a curar os doentes, porque onde quer que a presença de Deus esteja, existe cura. Nos anos em que eu estava imaginando onde esse Deus estava e porque Deus não estava fazendo coisa alguma na terra, nunca entrou na minha mente, nem sequer uma vez, qualquer conexão com curar ou ser um curador. Nunca tive tais pensamentos. E ainda assim, no próprio dia seguinte à minha experiência, a minha primeira experiência de Deus, uma pessoa me pediu para orar por ela. E foi curada. E então no dia seguinte, uma outra. E no dia seguinte também. E descobri que o fato de haver alcançado esse Espírito de Deus, isso não foi apenas para mim, de forma alguma. Foi simplesmente para que ele trabalhasse através de mim. E por causa disso, num tempo muito curto, em 18 meses, tive que me retirar do mundo dos negócios e ir para o Ministério da Cura. E tenho estado no mesmo por 35 anos. Por quê? Porque quando a graça de Deus, o Espírito de Deus veio sobre mim, não foi simplesmente para que eu tivesse saúde e felicidade e paz. Os céus sabem, desde então tenho viajado muito mais do que jamais havia viajado antes. Porém, tudo isso foi para que, através de mim, ele pudesse alcançar aqueles que vieram à esfera de minha consciência. Eu nunca tive que sair à procura deles. De alguma forma, eles foram guiados a mim. E aqueles que foram guiados foram beneficiados porque foram guiados pelo Espírito. E assim é com você. Quando tem a percepção consciente do Espírito de Deus dentro de você, não tem que falar a pessoa alguma sobre ele. Você não tem que pedir para curar pessoa alguma ou imprimir cartões dizendo que é um curador. Mas o próprio Espírito de Deus que veio sobre você irá à sua frente para atrair para você aqueles que estão prontos para serem curados através de você. Isso tudo será feito no invisível. Você não terá que fazer coisa alguma sobre isso. Tudo isso acontece no invisível. Será como Paulo descreveu: vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. O Cristo interior, ou, como o Mestre o chamou, o Pai dentro de mim. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O Pai dentro de mim. E vai descobrir, como eu descobri, que a maior parte de sua vida é vivida numa contemplação interior silenciosa. Não quero dizer que você não é ativo com seu corpo.
Você é mais ativo do que jamais foi em seu negócio ou profissão, qualquer que seja. Mas está operando com uma serenidade interior, com uma quietude interior. E é essa serenidade e quietude interior que é poder. Como todos vocês aqui já descobriram, não existem simplesmente apenas meios físicos de cura. Existem meios de cura mentais e espirituais. E, portanto, vocês descobriram que a cura pode acontecer sem ser pela força e sem ser pelo poder, mas pelo meu espírito, pela graça de Deus. Sem esforço, em quietude, em confiança, em serenidade, o Espírito de Deus realiza o seu trabalho dentro de nossa consciência e inunda completamente nossas mentes e corpos. A alma é preenchida pelo Espírito e o Espírito permeia a mente e o corpo, nos unindo como um templo espiritual, mental e físico, o templo de Deus completo. Porém, lembrem, a palavra secreta é consciência. Somente em sua consciência você admite Deus. Somente através de uma atividade consciente em sua consciência você admite Deus. Somente através da atividade específica de abrir a porta de sua consciência você admite Deus. E então, quando persiste nisso, logo descobre que Deus realiza todo o resto. Na realidade, Deus até mesmo o trouxe ao ponto de abrir a sua consciência para ele. Porque, sem a graça de Deus, não poderíamos sequer alcançar o ponto de desejar conhecer Deus corretamente. Sem a graça de Deus, sem o dedo de Deus haver nos tocado, não poderíamos nem mesmo ser guiados a um livro espiritual, ou a um professor espiritual, ou a um ensinamento espiritual. Nenhum de nós veio a esse caminho por si mesmo. Todos nós, como seres humanos, amamos demais os dramas humanos para buscar a Deus. Porém, de uma forma ou de outra, num tempo ou noutro, o dedo de Deus nos toca sem que saibamos e começa a nos guiar em direção ao seu Espírito. Algumas vezes, não é de uma forma muito delicada. Algumas vezes ficamos muito doentes ou muito pobres antes que isso aconteça. Não que Deus tenha feito isso a nós, porém nossa resistência a Deus fez isso. Simplesmente esteja certo de que todos os nossos pecados, todas as nossas doenças e todas as nossas faltas e limitações representam nossa resistência a Deus. Independentemente do quanto possamos acreditar que estamos buscando a Deus, algumas vezes iremos descobrir que o estamos buscando de uma forma que nós mesmos escolhemos ou decidimos. Porque agora eu sei disso. Toda discórdia que nos toca representa alguma medida de nossa resistência a Deus, alguma medida de inflexibilidade ao Espírito, alguma medida de apego ao amor humano, afeição humana, suprimento humano, alguma inabilidade de soltar o maná de ontem.
Em nosso ministério de cura, todos os nossos curadores são ensinados a não recorrer às verdades na Bíblia ou em meus escritos quando receberem um pedido de ajuda. Quando receberem um pedido de ajuda, devem se voltar para o reino de Deus dentro de vocês e buscar um maná novo. Em todos os casos, com todo indivíduo, com todo estudante, busquem um maná novo. Mesmo que uma verdade que curou um câncer hoje lhe tenha sido revelada, não retorne a essa verdade amanhã. Se volte para o reino de Deus dentro de você e receba um maná novo. Não dependa do maná de ontem. Não dependa de formas da verdade. Minuto a minuto, hora após hora, busque um maná novo. Porque se o reino de Deus está dentro de você, e ele está, o reino da infinidade está dentro de você. E existe verdade suficiente dentro de você que o guiará até a eternidade sem jamais ter que memorizar uma verdade ou lembrar alguma verdade de ontem. Apenas se lembre de que eu estou à porta e bato. E deixe esse eu, esse mim, esse ser divino, essa graça divina entrar. E então, seja alimentado. E seja alimentado 20 vezes ao dia com o maná de Deus, com uma verdade nova. Em nosso trabalho de classe amanhã, vamos retornar do ponto que deixamos essa noite e falaremos sobre como trazer a experiência da onipresença, do Emmanuel, para a nossa vida diária. Muito obrigada.